Pode. Pai Senhor, eu vou ler o livro, Mentalidade de Alto Nível, capítulo 8, Conexões com Pessoas e Lugares. Estou um pouco nervosa. Eu escrevi, mas vou tentar falar assim, tá? Quando eu comecei a ler o livro, ele falou muito comigo. A importância das conexões, das amizades e dos lugares que frequentamos. Enquanto eu lia, eu comecei a pensar na minha própria vida. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, percebi que alguns ambientes, algumas amizades e até alguns hábitos eu precisei mudar. Porque eu entendi que aqueles lugares e ambientes não são para a minha família. No livro, ele também fala para a gente tomar muito cuidado com as fofocas. Às vezes pensamos que apenas estamos ouvindo uma conversa, mas sem perceber acabamos sendo influenciada por elas. A fofoca destrói relacionamentos, gera divisões e nos afasta da presença de Deus. Essa semana, eu estava em casa, eu fui trabalhar, né? E aí, eu cheguei no meu serviço, e aí chegou uma moça assim, falou assim, ó, eu vi o seu marido lá na casa da vizinha. Eu falei, meu Deus, o que isso estava fazendo lá na casa da vizinha? Aí ela falou, não, as crianças estavam brincando na motoca, as crianças estavam segurando na grade. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Aí eu falei assim pra ela, mas qual casa? Ela falou, as casas de tijolinho. Eu falei, tá. Eu falei, lá na casa tem pula-pula? Ela falou assim, não vi, acho que não. Aí eu falei, tá bom, né? Aí a moça foi lá buscar as crianças na creche. Aí eu conversando com a moça, eu falei assim, aí ela falou assim, hoje eu fiquei de atestado. Eu falei, meu Deus, mesmo. Ai, Deus. Aí eu falei, mas na hora que chegar em casa, eu vou conversar com ele. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim, Luiz, o que você estava fazendo na casa da vizinha? Ele falou, você tá louca? Aí eu falei assim, não, porque a moça chegou no meu serviço falando que estava na casa da vizinha. Não, ela tá louca. Aí eu peguei e falei, tá bom, né, vou acreditar nele. Depois eu cheguei no serviço, de vez a mulher me dá bom dia, ela falou assim, você perguntou pro seu marido se ele estava na casa da vizinha mesmo? Aí eu falei assim, não, lá é minha casa, minhas crianças estavam brincando lá fora. Nossa, sua casa, aquele carro preto é seu. Você vê, a pessoa estava querendo que eu ligasse com isso. E ficou falando, não, mas as crianças estavam de óculos, as crianças estavam... Eu falei, mãe, acredita nele, né? E no livro ele fala 2 versículos na Bíblia, que é Provérbios 13, 20 e 1 Coríntios 15, 33. Vou ler, tá? Provérbios 13, 20 fala: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. E 1 Coríntios 15, 33 fala: não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. E eu entendi que nesse versículo me mostra que as conexões têm o poder de nos aproximar ou afastar do propósito de Deus. No livro, eu também gostei que quando falou da parte de Jesus, que Jesus amava todos, mas escolheu com sabedoria quem caminharia mais perto dele. Jesus investiu tempo naqueles que estavam dispostos a aprender e crescer a viver o propósito. Hoje, eu entendo que Deus tem colocado pessoas na minha vida para fortalecer a minha fé. A caminhada cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Deus nos presenteia com pessoas. Eu sou grata por cada irmão, por cada irmã da igreja. De alguma forma, faz parte da minha vida. Alguns me ensinam através de palavras, outros através de exemplos. Todos são uma bênção. A igreja, a célula, os jovens, a intercessão. Os irmãos em Cristo são as conexões que me edificam. Sempre que estou com pessoas que buscam a presença de Deus, eu saio mais fortalecida, mais animada, com mais vontade de servir.
Parabéns! Yas, conta um pouco para nós o desafio de ser professora nessa questão das conexões aí, né? Porque ele está trazendo a parte boa dessas conexões que abrem portas e tal, mas ele traz a parte negativa com relação à fofoca e aos comentários que nos tiram do propósito do Senhor. Como você disse dessa mulher que falou, querendo atrapalhar seu casamento, querendo pôr dúvida no seu coração com relação ao Wesley, né? Mas, assim, o seu ambiente como professora é desafiador? Muito. Por que acontece lá no meio das professoras? Conta para nós. Não é nem as professoras, são as mães mesmo. As mães são terríveis. Muito difícil. Mas o lugar, assim, é gostoso de trabalhar. Às vezes começa uma fofoca, às vezes começa a falar coisas que não é mais do meu convívio, né, de frequentar, e eu saio. Como você tem lidado com isso depois que você encontrou com Cristo, né? Porque antes era fácil, só participar. Mas às vezes eu saio e vou falar lá, crente. Crente já saiu, tá saindo. E é muito difícil, às vezes escuta coisa assim que... Então, semana passada eu fui falar uma coisa lá, quase apanhei, porque eu não podia nem falar. Eu fui falar uma coisa e não gostou, e eu falei, não, na minha igreja ensina desse jeito. A gente tem que casar, batizar depois, para tomar a Santa Ceia. Na minha, não. Na minha, eu posso porque eu quero. Aí eu falei, tá bom. Aí falou, quem é você para falar? Você assiste o Jogo do Brasil? Você usa calça? Aí eu falei assim, mas onde está na Bíblia? Ficaram quietos. Eu falei assim, se querer eu te explico, né? Mas não gostam muito não quando eu falo. Então tem até os embates religiosos. Aí eu convivo com tudo. Com tudo isso. É bem difícil. Fugindo de fofoca, brigando com os irmãos da outra igreja. Às vezes vem falar uma fofoca, eu falo, ai meu Deus do céu. Ora, tem uma senhorinha lá que ela vai na igreja, às vezes ela até me ajuda ali. Ela fala, Yaritza, cuidado, Yaritza, mas é assim. Tá certo. Obrigada. Obrigada mesmo. Quer comentar mais alguma coisa da sua pai? Não. Então, tá bom. Parabéns. E vamos ver qual vai ser o próximo agora. Vamos ver aqui o 9, a importância do alinhamento. Quem gostaria, pode levar o microfone. Quem gostaria de trazer semana que vem a importância do alinhamento? A Isa, pastora, boa noite. Alguém se candidata? Qual a importância do alinhamento com as coisas do Senhor, né? Isso que a Yaritza trouxe no convívio dela, da escola, tem tudo a ver com isso, com se alinhar com a fé, com os valores de Jesus, né? Para conseguir viver no mundo da melhor forma possível. Eu vou ter que escolher? A Jennifer é mal. A Jennifer só olhou assim. Gostei dessa cara. Ai, Jesus. Eu vou escolher o moço mais bonito dessa escola. Adivinha quem é? Eu achei ele lindo, né? Você sabe. Mas o mais lindo não é você, é o Ronaldo. Ó, capítulo 9 é contigo. Tá bom, Ronaldinho? Você vai trazer a importância do alinhamento para nós. Como? Mas você não sabe onde que está o meu ministério. Os principais discípulos estão na minha casa. Ronaldo, Alice e Otávio. Esses aí não tem folga, nem... Pessoal,
vai ser uma bênção, eu acredito que já está sendo uma bênção essa troca, cada um trazendo a sua visão. Eu acho que está muito alto, né? Baixa um pouquinho. Cada um trazendo a sua visão, a sua experiência, né? E vai ser muito legal. Bom, vamos dar continuidade ao texto de Atos, tá? No capítulo 15, então, hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre as coisas essenciais, tá? Nós vamos fechar o entendimento sobre isso. E antes da gente entrar no tema, eu gostaria, só para o versículo base é Atos, capítulo 15, verso 29, tá? Antes de entrar no tema, eu gostaria de perguntar quem lembra qual é o nome dado à igreja em grego? Alguém lembra dessa informação? Eclésia. E o que significa eclésia? Igreja, eu sei, mas eu quero que tenha um significado. Chamados para fora, tá? Então, quando no grego se refere à palavra igreja, eclésia. Cássia, seja bem-vinda, boa noite, fica à vontade. Fica mais pertinho de nós, senão eu fico no boa noite. Então, no grego, eclésia é igreja, porém ela carrega um significado que é chamados para fora, tá? Então, toda a nossa conversa de hoje, nosso mergulho nas escrituras hoje, vai ser voltado para isto, para o nosso comportamento como cristãos lá fora. Por quê? Aqui, no meio da eclésia, é muito fácil, é muito simples, é muito gostoso, é família, e às vezes é desafiador, né? Mas eu quero dizer que nós não temos muitos problemas. Por quê? Porque a vida cristã se revela não dentro da igreja, é fora da igreja. Então, o que nós vamos estudar hoje tem tudo a ver com o que a Yaritza trouxe. Por isso que eu fiz essa pergunta sobre a profissão, ser professora, a escola, até para ilustrar um pouco o que a gente vai estudar aqui. A nossa preocupação como cristãos é a mesma preocupação de Jesus. Jesus, quando ele veio, ele disse uma frase que não pode sair da nossa cabeça. Ele disse assim: os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos, os doentes. Então, se nós somos de Jesus e seguimos os passos de Jesus, nós vamos nos importar com aquilo ou com quem Jesus se importa. E muitas vezes nós fazemos o contrário, ou melhor, quando nós estamos na religião, nós não estamos em Cristo. Porque a religião, ela faz você pegar a sua Bíblia, você vem em 3 aulas da escola bíblica, já acha que já sabe a Bíblia inteira. Aí você põe ela embaixo do braço, estufa o peito e vai para fora se sentindo melhor que aquele ali que está pecando. Como foi ilustrado aqui. Isso é religião. Estar em Cristo é alguém que entende a palavra e fala: sou chamada para fora. Preciso ir lá. Preciso mostrar Cristo lá. Preciso amar quem já está sem amor. Quem já está julgado. Quem já está rejeitado. Quem já está à margem. Mas como que eu vou fazer isso? Então eu gosto dessa aula porque essa aula ela tem um olhar evangelístico. E eu amo falar de evangelismo, tá? Vamos entrar no texto. Aqui eles estão falando para não colocar sobre os gentios
maior encargo do que essas coisas que são essenciais. E uma das coisas essenciais que a gente não entrou é comer comidas sacrificadas a ídolos, tá? E a gente sabe que a questão da idolatria vai envolver o sangue, por causa dos pactos, das alianças, e carne de animais sufocados, porque eles retêm o sangue ali, é a mesma coisa, né? E tem relação também com as relações sexuais ilícitas, tá? Tudo isso tem a ver com a idolatria, o servir a um outro Deus. Então, vamos entrar agora em 1 Coríntios capítulo 8, onde o apóstolo Paulo ele vai destrinchar para nós essa questão das coisas sacrificadas a ídolos, das comidas mesmo. Vamos lá. 1 Coríntios 8, saúde. Então vamos lá, a partir do verso 1, vamos juntos. Acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E agora ele vai entrar no assunto. No tocante à comida sacrificada a ídolos, então vamos lá. Olha como o apóstolo Paulo é sábio. O que ele está querendo falar primeiro para a igreja? Ele está querendo tratar isso na igreja. Antes de você se abster, se separar, se guardar, se santificar, entenda como se relacionar com as pessoas lá fora. Entenda como se comportar lá fora. É isso que ele está falando. Por quê? Quando a gente fala de idolatria, a gente reconhece que nós somos senhores do saber. Nós sabemos tudo. Nós olhamos e já condenamos aquilo, já julgamos aquelas pessoas. Isso daí, olha lá. Tá lá. Serve isso, usa isso. A gente é um senhor do saber. A gente não chega nem perto, essa é a verdade, irmãos. Né? Só que ele está falando que o nosso saber, às vezes, o nosso conhecimento nos ensoberbece, que é o que eu disse, ó. Não vou nem chamar porque não vai vir. Ou não vou nem perder meu tempo investindo nessa pessoa, porque ela já vai lá, entendeu? Isso ensoberbece. E Paulo está falando aqui, o amor constrói. Jesus, ele morreu por todos. Então, se tem alguém que a gente precisa levar o evangelho, não é para o crente já é crente. É fácil amar os irmãos, a gente tem que amar quem ainda não conhece o evangelho na sua plenitude. Será que nós temos esse coração de amar quem não ama Deus na sua plenitude? Ainda. Eu falo ainda porque eu acredito, né? Esse é o nosso coração, tá? Ele fala aqui, ó, quando a gente começa a achar que a gente sabe alguma coisa, a gente não aprendeu como se comportar. Essa é a verdade. E ele diz que se alguém ama a Deus, Deus conhece essa pessoa. Então não importa onde ela está, não importa a mentira que ela serve. Se ela ama o Senhor, Deus conhece o coração dela e Deus vai levantar alguém por ela. Eu creio fortemente nisso. Eu já contei para vocês o testemunho da Tina, que fez uma oração no pé do Santíssimo, pedindo para alguém levar o entendimento da palavra para ela. Que ela era uma cristã que não conhecia a palavra. E ela queria conhecer a palavra. E na semana seguinte, o Senhor me colocou na frente dela. Quer dizer, o Senhor, além de responder, atendeu rápido.
Esse é o nosso Deus. Deus não está preso. Então, existem pessoas que estão em vários lugares, em várias religiões, por familiaridade, porque nasceram ali, porque conheceram só aquilo. Vocês estão entendendo? E Deus vai usar quem para amar essas pessoas? Eu e você, eclésia, chamados para fora. Amém? Então agora ele entra no tema, verso 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, os crentes, os cristãos, há um só Deus. Quem? Quem que é? O Pai, de quem todas as coisas são e para quem nós existimos. E um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele, somos por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Por quê? Porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas. Então, peraí. Aqui está falando que algumas pessoas, elas não têm a compreensão de que há um só Deus, um só Senhor, certo? Ela encontra divindade em outros seres ou em outras figuras. Tá? Lembra que a gente falou, divindade é o quê? Onisciência, onipresença e onipotência. Então, se ela está orando a um santo e acredita que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e que pode realizar milagres, ela tá diante de uma divindade para ela, certo? Mas para nós isso não significa nada, porque nós sabemos que só Deus e só Jesus que tem atributos de divindade. Nós sabemos isso pela palavra, não é pelo nosso achismo, é pela revelação da palavra. Mas essas pessoas, o que elas fazem? Elas ainda comem alimentos oferecidos a ídolos, como alimentos oferecidos a ídolos mesmo, como parte de rituais, de simpatias, de coisas. Por quê? Por causa da familiaridade que elas têm com esse ídolo. Então, são pessoas que nasceram dentro desse ambiente, cresceram dentro desse ambiente, entende? Foram ensinadas assim. É isso que Paulo está dizendo. E o que acontece? Quando ela ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, veja bem, a comida oferecida ao ídolo, ela tem poder de contaminar a mente da pessoa que come com esse entendimento. Por quê? Porque tudo é pela fé. Se eu e você comer, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente não tem fé e a gente sabe que o ídolo em si mesmo não faz nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, a pessoa que tem a fé nisso, quando ela come, por causa da fé que ela deposita no ídolo, a mente dela fica contaminada com a idolatria, ela se torna uma pessoa idólatra. Entendeu? A mente dela se torna impura diante do Senhor, porque é uma mente dividida. Tá? Não, aí verso 8, não é a comida que nos recomendará a Deus. Não é. Por isso que nós que não cremos, se a gente comer ou não comer, não significa nada para nós. Vocês estão entendendo isso? Ó, ele fala assim, pois nada perderemos se não comermos e também nada ganharemos se comermos. Isso não significa nada. Mas tem um detalhe. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos.
Agora o problema chegou em nós. Posso comer? Posso. Por quê? Porque eu não creio naquilo. Eu não creio que aquilo tem algum poder sobre mim. Vocês estão entendendo? Mas se eu, que compreendo que há um só Deus, que não há poder naquilo, se eu como na frente da pessoa que crê, qual a mensagem que eu, cristão, estou passando para ela fora da igreja? Porque eu sou chamada para atuar lá fora, vocês estão entendendo? Então, não adianta ser crente aqui dentro e lá fora trazer uma confusão na cabeça do outro que está tentando buscar o Senhor. É isso que Paulo está falando. Ela por exemplo, Jennifer, você quer casar, né? Então, sabe, eu sei que você é filha do pastor Marcos, mas ó, eu vou brincar na minha casa que eu coloquei essa água na bacia com o Santo Antônio para baixo. Faz 3 dias que ele está de cabeça para baixo nessa água. Vem aqui, toma um copinho dessa água que você vai casar, num mês você casa. Ah, é? Aí você vai lá, você toma, beleza, então tá. Qual é a mensagem que você passou para mim? Que você compartilha a mesma fé e que não tem problema nenhum. Tá entendendo? É isso. Ela é crente quando está perto do Pai, mas para fora, onde ela deveria dar o exemplo, ela mistura tudo. Ela não tem uma fé firmada em Cristo, porque ela tem uma religião. Essa é a diferença de estar em Cristo e estar na religião que o pai dela ensinou. É um exemplo isso, tá? Fala, Léo. Pode falar. É a mesma situação cristão e chegar uma pessoa de fora e perguntar qual é o signo dela e a pessoa responder. Isso. Mesma Não, coisa. a pessoa tem a coragem de olhar no celular e ver qual mês nasceu. Sim. Então ou achar que aquele olho lá protege, que dorme com aquilo, isso daí não existe. Sim. O cristão, igual eu sempre falo, é o arroz e o feijão. Não tem igual. É Deus, Jesus, Espírito Santo, acabou. E achar que é olhar qual mês nasceu, achar isso olho gordo. Lugar. Essa é a questão também, entrar no mesmo contexto. Mas aí, vamos supor que eu não vou falar isso. Vamos ler. Deixa o apóstolo Paulo falar, que é bem melhor para mim, eu acho, né? Eu tenho certeza que é melhor para mim. Verso 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, olha a mente evangelista. Aqui está a mente evangelista. Eu não vou comer, não porque eu sou melhor que o meu irmão, e eu sei que está escrito na Bíblia. Eu não vou comer porque Cristo morreu por esse meu irmão. E ele precisa encontrar verdade. E aonde que ele vai encontrar verdade se não for na minha postura? Eu não sou uma carta viva. Ele vai ler a Bíblia onde? Se ele não lê a Bíblia. E está falando que a mente dele é fraca, não porque ele é burro, ignorante, não é isso. É porque o que fortalece a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito é a palavra de Deus. E a pessoa que não tem contato com a palavra de Deus, ela está sendo chamada na Bíblia de pessoa de mente fraca, de consciência fraca. Vocês entenderam? Não é um xingamento. É uma situação que a pessoa está. Porque ela não fortalece a mente dela, o entendimento dela com a palavra de Deus. E aí, entendendo que eu que conheço a Bíblia, poxa, eu sou uma conhecedora da palavra, eu estou comungando de uma fé que é uma mentira. Como que eu vou ter postura
para contar a verdade para o meu irmão depois. Vocês estão entendendo? Então, eu não posso me ensoberbecer, eu não posso diminuir o outro, mas eu posso me posicionar em amor. Falar, olha, irmão, já que você falou que isso é sacrificado, eu agradeço, mas eu não vou participar. Ai, você é crente? Então, não é nem por isso, mas é porque a palavra de Deus fala que só há um Deus. E isso daí não significa nada. Então, para mim, comer e não comer é a mesma coisa. Então, eu prefiro não comer. É só isso. E aí você vai ter uma porta, porque o objetivo é ter o quê? Uma porta de falar a verdade para as pessoas. Não é julgar, não é apontar ninguém. Então ele está falando, por causa do nosso conhecimento, e se a gente tem atitudes que não são de separação ou de posicionamento quanto à verdade que nós conhecemos, o nosso irmão vai perecer, porque não tem ninguém para falar para ele a verdade. Tá? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é como se desse um soco na cabeça dele. Você entendeu? Tipo, você machuca, você fere mais ainda a consciência que já está fraca. Quer dizer, você termina de estragar um pouco mais a mente do irmão. É contra Cristo que vocês pecaram. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, tudo isso é no âmbito evangelístico. O que Paulo está ensinando? Que a gente não pode escandalizar. Escandalizar, gente, é que a gente entende tudo errado a palavra. Às vezes a gente pensa que escandalizar é deixar as pessoas chocadas, né? Oh, ela é crente, está fazendo isso. Você está escandalizando que você usa uma calça lá no seu serviço. Não, isso não é escandalizar. Escandalizar é quando você sabe que aquilo é pecado e você faz na frente daquele que você poderia salvar se você tivesse postura. Isso é escandalizar. Você entendeu? Escandalizar é se ela, no meio das professoras, falasse assim: Yarit, você chegou uma encomenda lá, alguém está te chamando no portão. Ai, fala que eu não estou. Fala que eu não vim hoje trabalhar. Porque você não quer atender a pessoa, porque alguém veio te cobrar lá na escola uma roupa que você comprou e não pagou. Tá entendendo? Aí você vai falar: ai, fala que eu não vim hoje, estou de atestado. Mentiu, tá devendo. Isso é escandalizar. Por quê? Porque isso é pecado. Como que ela vai um dia sentar com essas pessoas e pregar a palavra? E falar, viu? Mentira, vai pro inferno, desonestidade, falta de integridade, falta de caráter, enfim. Isso é escandalizar. É viver é pecar deliberadamente na frente dos outros, lá fora. Bom, aí o outro texto que vai falar sobre... Eu até coloquei aqui, o outro texto continua aqui, 1 Coríntios 9. É o apóstolo Paulo que está escrevendo isso, certo? E ele está falando para a igreja que a igreja precisa se comportar dessa maneira, sem escandalizar as pessoas. Aí ele começa a se defender. Ele fala assim, verso 1 e 2. Eu não sou, porventura, livre? Eu não sou apóstolo? Eu não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então, ele está falando, eu não sou tudo isso, sou livre, eu não posso fazer o que eu quero, porque Jesus já me libertou, não é? Só que daí ele coloca aqui no verso 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Temos. Podemos todas as coisas, não podemos? Podemos. Ele vai falando aqui. Aí ele chega no versículo 12, na parte B. Ele fala assim, eu vou na parte B, tá?
entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, aqui ele está argumentando que ele mesmo assume essa postura. Ele tem uma mente evangelística, ele pensa assim: se eu estou falando para vocês se comportarem assim lá fora, saibam que eu também me comporto assim lá fora. Eu posso tudo, mas eu não uso dos meus direitos para criar um obstáculo, para alguém falar alguma coisa de mim e ser impedido de chegar a ouvir o Evangelho. Vocês entenderam isso? Então ele está falando assim: eu não estou condenando vocês, eu estou ensinando vocês para não ter portas fechadas para pregar para quem não conhece ainda. Tá? É isso que ele está dizendo. Aí é o exemplo pessoal dele. Aí no capítulo 10 dessa mesma carta, ele fala assim, no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000 homens. Não ponhamos o Senhor à prova. O que ele está falando? É necessário haver uma separação. E a idolatria, ela se manifesta através de comida, bebida e imoralidade sexual. Então não adianta a gente falar que não, porque é isso mesmo. É isso que está escrito aqui, né? Ele diz que, aqui no verso 14, não, mas eu vou levar, ele dá o exemplo aqui, caíram num dia só 23.000 homens. Onde está escrita essa história? Está escrita em Números 25, lá com Moisés. Eu vou ler só os primeiros versículos para vocês verem como que está relacionado com essas práticas, porque a gente precisa entender, conhecer, para dar também base bíblica para as pessoas que nos perguntam, né? Então, aqui, o que eles fizeram? Eles fizeram uma adoração a Baal Peor, que era um outro deus, tá? Então, no versículo 1 a 3 só, olha o que está escrito, isso é sério. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha o que eles fizeram. Eles foram casar, eles foram namorar com mulheres de outra fé. Mulheres que serviam a outros deuses. Mas ao invés de influenciá-las para servir ao Deus de Israel, foram eles que foram influenciados. Por quê? Porque eles comeram as comidas sacrificadas aos deuses delas, eles se prostituíram com elas, que é a questão da imoralidade sexual, e se inclinaram em culto ao Deus delas. Então, com essas 3 atitudes, eles adoraram ao Deus delas. E com essa ação da idolatria, o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos a um outro Deus. Não dá para ser os dois. E aí, se você quiser saber a história toda, depois vai ler em casa o capítulo todo para você ver o desfecho dessa história. Mas o ponto é que Paulo está trazendo esse exemplo. Ele está falando, gente, 23.000 pessoas morreram por causa da idolatria, que se manifestou dessa forma, tá? Bom, aí no verso 14 do 1 Coríntios 10, ele escreve: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fujam da idolatria. Não passa nem perto. Ele diz assim, ele explica o porquê.
verso 18 em diante. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? A gente já sabe que não tem. A gente já sabe que não é. Mas se alguém chegar e falar, olha, isto é sacrificado ao ídolo, por motivo de consciência, então eu não quero. Por quê? Está escrito, olha, antes eu digo que as coisas que eles sacrificam a outros deuses, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. O que é o cálice do Senhor, gente? É a aliança no sangue de Cristo, que é feita e reafirmada cada vez que tem a Santa Ceia. Algumas igrejas, nós não vamos discutir se é uma vez por ano, se é toda semana, se é todo mês, não importa. Aquele que comunga do corpo e do sangue de Cristo tem uma aliança com Cristo. Ele não pode se associar com outra divindade. Tá? Isso que está escrito aqui. Por quê? Porque é a demônios que eles são sacrificados. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Não, né? E aí ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do outro. Então, por que eu não vou participar? Eu posso até estar numa saia justa, em algum lugar, em templo de ídolo, mas eu não preciso participar. Você entende? Eu posso me comportar de uma forma, eu posso me abster, porque o meu posicionamento vai falar mais alto que as minhas palavras. É isso que está dizendo aqui. Ele fala que não busca o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. E qual seria esse interesse? Você precisa ter a mente de evangelista. Você precisa ter um posicionamento cujo qual, quando você tiver a abertura de pregar a verdade, você consiga, sem ser descredibilizado. É isso que está falando aqui, tá? Olha o que ele fala, verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Verso, tem a ver com a sua pergunta da aula passada. Não pergunta, é melhor não saber. Tudo é do Senhor. Agradece e vai. É isso que está falando. Mas se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência de novo. Você quer ir? Fica quieto, vai e come, vai ser feliz. É isso que está falando aqui. Chamados para fora. Mas, ao porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu. E por causa da consciência. Então você não vai comer por dois motivos. Por causa do teu saber e por causa daquele que te contou ainda que era por causa dele, da vida dele. Porque você é a carta, lembra? Não, o meu posicionamento um dia vai libertar essa pessoa. Em nome de Jesus. É isso que ele está ensinando aqui. Ele fala que não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente dita, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência do outro? Se eu participo com ações de graças, que é o agradecimento, por que hei de ser vituperado por causa daquilo
Por que eu dou graças? Por causa daquilo que eu estou agradecendo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está falando assim, ó. Por que eu vou limitar minha liberdade? Por que eu não vou fazer? Porque você e eu somos uma igreja chamada para fora. E lá fora a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Não é só aqui quando está cantando louvor. A gente glorifica a Deus. A gente atrai a presença de Deus quando a gente está pensando no outro, que nós vamos ganhar ainda. Através da nossa vida, do nosso saber, do nosso conhecimento da palavra. Ele fala aqui, olha, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para quê? Para que sejam salvos. Tá? Deixa eu ver aqui. No verso 29, só voltando um pouquinho, ó, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, eu pus um adendo aqui, é como se o outro estivesse só esperando para ver o que você vai fazer. Vamos ver se ele se separa mesmo para Deus, ou se ele vai ser político, ou vai querer me agradar, ou vai... Você está entendendo? Vamos ver, porque as pessoas lá fora também nos testam. Sabe? Então, a gente tem que ter toda essa cabeça, essa inteligência, esse modo de ser lá fora, onde a gente está. Né? Dando sempre o exemplo. Indo agora para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, nosso orgulho, né, a nossa presunção é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade, com sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e mais especialmente para com vocês. Então, o que ele está falando? Qual que é o orgulho dele? É saber que a consciência dele estava limpa. Ele vivia no mundo, nós somos chamados a viver no mundo, mas a nossa consciência tem que estar limpa diante de Deus. A gente tem que estar vivendo em santidade e com sinceridade, né? Porque dessa forma a gente procura agradar a todos, tanto aqueles que creem quanto os que não creem. Mas o que importa disso tudo é servir a Deus com a nossa consciência tranquila. Existe um testemunho da nossa consciência que está em viver no mundo com santidade e sinceridade. Agora nós vamos para Romanos, tá? Que são os últimos textos. Até aqui, alguma pergunta? Romanos 14, tá? Capítulo 14. É antes de Coríntios. Volta umas páginas. Até aqui, deu para entender é muito aprofundado esse ensino de Paulo, né? Às vezes é difícil da gente entender pelas palavras que ele traz, mas ficou claro? Essa questão das coisas sacrificadas aos ídolos, as comidas, aquilo que nos é proposto. Dá pra gente viver assim, não dá? Não é pesado. É só a gente entender como faz, né? Por isso que a gente está numa escola. A escola é esses esmiuçadinhos aí pra gente conseguir viver no mundo. Tá? Vamos lá. Fala, Cá. Pega o microfone, por favor. E aos ídolos é a mesma coisa que o sacrifício, a palavra sacrifício, ela é a mesma coisa como se estivesse falando oferecimento. Oferta. Oferta. Sim. Porque
oferenda. A gente vê algumas religiões, como o candomblé e tal, que fazem o sacrifício mesmo. Oferendas e comida. Sim. Isso é a mesma coisa que apenas. Eu não estava aqui a aula passada, mas acho que o Pércio, sobre a aula, a Amanda me contou um pouco sobre a questão de. A festa junina, né? A grande festa junina, né? E muitas vezes eu, quando tinha quermesse do padre, eu não ia lá. A gente fazia. Mas quando as minhas filhas estavam lá embaixo, eu pedia para fazer. Porque eu tinha loucura por pastel. E aí eu pensava, será que isso eu estou em desacordo com a lei? Porque eu não estou na festa, eu não participo da festa, eu não estou com as músicas secular, não estou participando disso, mas eu estou comendo um pastel que eu pedi para trazer na minha casa. Isso é idolatria aos ídolos? Isso não é idolatria, mas você está comendo algo que está vindo de lá. Aí, qual é o ponto disso? O ponto são dois. A gente sabe que é algo beneficente. Só que, como se trata da religião, geralmente é consagrado, é em louvor de algum santo, é em alguma data especial. Qual data, por exemplo, seria essa quermesse? Sempre data festiva. De comemoração do que, por exemplo? Dá um exemplo para nós. Comemoração, por exemplo, São Luís, né? Que é o padroeiro. Padroeiro da cidade. Isso. Então, nesse caso, é isso que a gente tem que entender. A gente precisa raciocinar dessa maneira. Nesse caso, Cássia, se foi montado em louvor e adoração ao padroeiro da cidade de São Luís, tudo que está sendo oferecido ali é consagrado. Entendeu? Então, não importa aonde a gente vai comer. Importa comer ou não. Porque foi feito uma consagração. Certo? Agora, vamos pensar numa outra situação. Festa junina, barraca da PAI. Ali não há uma consagração, até onde eu conheço, tá? Até onde eu sei. Ali não há uma consagração a entidades religiosas. Então, não, aí também não, porque a festa, é isso que eu estou tentando explicar. A festa junina, na nossa mente, no popular brasileiro, ela está sim associada à religião católica, tá? Na mente. Mas a festa junina em si é a festa que acontece em junho. Se for em datas comemorativas de São João, em louvor, aí sim, é isso. Agora, se for uma festa no mês de junho, porque é algo cultural, a gente tem que entender, existe a cultura, existe a religião, gente, existe isso. Existe isso nas escolas. A consagração, ela tem que ser feita. Por exemplo, se eu vou na festa junina da cidade e eu me alimento da barraca, da igreja, da paróquia, eu sei que aquele alimento é consagrado. É em louvor e adoração aos santos que eles servem. Não, isso aí não. A gente tem que entender o seguinte, o prefeito, a pergunta é, o prefeito vai fazer a festa na data da comemoração de São Pedro, Santo Antônio e São João, para louvor e adoração deles, ou é uma festa junina laica, com peso cultural, você está entendendo? E com objetivo beneficente, como a Cássia também está colocando. É isso que a gente tem que separar. Por quê? Se for esse peso de efeito cultural e beneficente, é lógico que eu, como cristão, eu vou priorizar uma barraca que não seja religiosa, nem do espírita, nem do católico, certo? Eu vou priorizar ajudar uma instituição como a PAI, como o asilo da cidade. E nisso eu não estou pecando. Agora,
Essas perguntas precisam ser feitas. Por quê? Se tem uma consagração, se tem um santo por trás, se tem uma data comemorativa por trás, aí não nos convém. E voltando ao ambiente da igreja, agora só entre nós irmãos. Só entre nós irmãos. O que está escrito aqui? O ídolo é alguma coisa? Não. Vai te fazer mal? Não. Você pode comer? Pode. O que você não pode é escandalizar. Por causa a questão do escândalo. Porque quando você vai pregar, que nem eu, fui pregar lá para a Cássia, que era católica. A Dani e o Ney vieram do catolicismo. Quando você vai mostrar a palavra para eles, você tem que ter uma postura de argumentação também. Olha, isso não pode. Ah, mas você faz. Ah, mas eu te vi na quermesse da igreja. Você está entendendo? Por isso que o pastor Marcos, ele tem essa postura de falar que não, que é melhor não. Porque na dúvida, não. Mas eu, como professora, eu preciso passar a verdade aqui. Assim, não que ele não está falando a verdade, não é isso. Eu preciso passar todos os raciocínios que esse tema envolve. Vocês estão entendendo? Ô mãe, Fala. E tipo assim, se a gente for numa festa, a gente já entendeu que tipo, tem que se arraiar e tudo mais, não tem problema. Mas assim, se for uma festa de consagração, igual a Cássia falou, igual comprou um pastel. Se a gente orar assim na comida, igual a consagração que a gente faz para comer sempre, não anula. Não anula, o Porque, pecado assim, tipo, em si, você já falou que comer não tem importância. Tipo, tudo você tem que consagrar e orar, então. porque o açúcar lá da nossa casa, que a gente compra no mercado, é o açúcar Santa Isabel. Então, e aí? Se orar, tipo... E aí? Vocês estão entendendo? Então, é a mesma coisa, o raciocínio é esse, o problema é o escandalizar o irmão. É a mentalidade evangelística que a gente tem. Por quê? Porque o nosso comportamento é uma carta viva. O que a gente quer com a pessoa que está no catolicismo, que está no espiritismo? Eu não quero condenar eles, é a escolha deles. Mas eu quero mostrar a palavra de Deus para eles. Eu quero um dia sentar com eles, como eu fiz com a Cássia, e ler e falar, olha, o caminho é esse, olha o que Jesus ensinou, isso aqui é vida, sabe? A caridade, enfim. Só... Eu acho que nós estaremos tentando ao Senhor, sabe, cada um ídolo, aí eu estaria hoje, mas eu não sei algo que seja cada um, aí eu estaria orando, se cada um vai abençoar, mas não sei que seja cada um. Eu acho que seria. Mas não, aí é que tá. O apóstolo Paulo, ele fala que o que é sacrificado ao ídolo em si não tem nenhum valor. É por causa desse versículo que eu falei isso, sabe? Que nós aqui, no âmbito igreja, nós que já estamos com a mente firmada no Senhor, é para crente maduro isso, gente, tá? Nós, voltando aqui no texto de 1 Coríntios, não, só para... Não é porque a gente precisa entender isso na profundidade para a gente não errar, entendeu? Porque o que a gente quer? A gente não quer ganhar pessoas para Cristo, a gente tem que saber como viver dentro desse mundo, dessa realidade, né? Então, eu acho que aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele fala que verso 19, olha, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes eu vos digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, né? Ele tá expondo totalmente. E ele diz, eu não quero
que sejais participantes associados aos demônios. Então o pastor está certo na colocação dele. Gente, o crivo não é quem está certo ou quem está errado, o crivo é a palavra. A gente não é dono da verdade. A gente sempre vai ter que voltar na palavra. Aqui, uma afirmação, ó. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Pronto, matou, acabou. É isso aí que o pastor falou. Não é, aí vem outra coisa para a gente entender. Não é que o pastor Marcos não deixa eu ir no arraial da igreja, viu, gente? Vocês querem ficar aqui na missão, vocês não vão lá. Não é ele. A gente precisa examinar as escrituras e procurar nelas a resposta. Isso é o mais coerente. Isso é o mais certo. Não é? Tá? Gente, a gente está aprendendo, a gente está no caminho. Eu estou no caminho. Romanos 14 a gente parou, né? Ou a gente nem leu ainda? Parei na resposta da Cássia. Então, exige-se de nós uma postura, cá. Essa é a verdade. É isso que diz a palavra. Pode fazer. Pega o telefone. Pega o telefone. Estou nervosa, que eu acabei de Nós de casa temos um problema assim, eu acho bem sério. Meu pai, aos 18 anos, ele fundou aquele asilo. Meu pai tinha 18 anos quando ele colocou a primeira pedra fundamental ali, para começar. Então, ele foi com os colegas, né, com os amigos, foi formando, foi construindo aquele asilo. Ele passou a vida inteirinha dele, aos 18 anos, até ele partir, pensando nesse asilo, vivendo nesse asilo, e nos idosos lá que lá estavam, o tempo todo. Ele era prefeito, ele saía às 5, 4 da tarde, já ia para o asilo. Ele ia almoçar 11 horas, meio-dia estava no asilo. Passou a vida inteira. E aquilo ali é a menina dos olhos para nós. Para mim, para minha irmã e para o Carlinhos. Carlinhos ficou lá durante muito tempo como presidente, né? E é muito complicado para mim hoje e para o Carlinhos também. Por quê? Porque o asilo é um braço da Igreja Católica. E eu me afastei. E eu me afastei, o Carlinhos também, de lá. Isso me dói um pouco, porque aquilo é a menina dos olhos. Então é um conflito muito grande. E essa festa eu não consigo deixar de ajudar. Esse ano eu deixei de ajudar. Foi o primeiro ano, em 24 anos, que eu falei, não vou participar. Estou cansado, o Carlinhos também está cansado, mas é um pé, ir tirando para que venham outras pessoas. E espero que venham a Igreja Católica, porque é um braço dela. É o mais correto, no caso, né? Então é bem complicado para a gente. A gente sente, mas a gente já tem conhecimento. Diretamente ligado, mas assim, ajudando e algumas coisas que Até porque a palavra de Deus fala que nós temos que ajudar a todos, independente da religião. Então, se uma pessoa espírita está passando fome, padecendo, a gente tem o dever e até o direito de levar uma cesta para essa pessoa. Inclusive, ainda até hoje, os pepinos maiores, a Elineude chama o Carlinhos para resolver. Até hoje. Quando elas não conseguem resolver, chama o Carlinhos. Cada vez estamos mais, mas ainda tem, né, aquele amor. Nesse caso, irmã Cássia, o que eu penso? Vocês hoje levam a palavra do Senhor, vocês foram escolhidos por Deus para um novo tempo, e o que vocês podem fazer? Consagrar o Senhor. Eles podem consagrar ou nós consagramos ao Senhor. Senhor, olha, eu estou consagrando isso ao Senhor. Esse trabalho para que alcance
alcance essas pessoas que precisam. Amém? Porque é isso, irmãos. Nós É isso. consagramos ao nosso Deus. Não a ídolo, mas nós que já hoje nós temos uma nova visão, então nós consagramos ao Senhor tudo. E não tem problema nós ajudarmos, porque o Senhor nos chamou para isso, para esse tempo, para abençoar, né? E para ajudar. E para a gente fechar, vamos com chave de ouro aqui, que é o último texto sobre esse assunto, a gente consegue esgotar esse assunto hoje, senão a gente não consegue dar sequência no Atos, né? Romanos 14, verso 13 em diante, fala assim, olha... não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, não se trata de um julgamento mais. Nós não somos chamados a ficar aqui na missão, como crentes, olhando quem dos irmãos vai na festa da cidade. Ah, porque eu vi. Ah, porque não sei o que lá fez aquilo. Não, a ideia não é essa. O propósito da igreja é não colocar tropeço ou escândalo ao irmão que está se aproximando da fé na palavra. Então, é o nosso posicionamento, a nossa postura, que não vai fazer o nosso irmãozinho que está chegando achar que Cristo está em todos os lugares. Vocês estão entendendo a palavra? É só isso, né? Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, como a pastora colocou. Para esse é impuro, né? Mas para nós não, como ela disse, você vai comer, você vai consagrar aquilo, né, ao Senhor. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Agora, você sabe que tem um problema que causa um mal-estar no meio da igreja. Você está entristecendo os seus irmãos com a sua atitude, com as suas escolhas, aí você já não está mais no amor. Você já está querendo fazer o que você quer. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ele é justiça. O reino de Deus é vontade dele, é a paz, é a alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Esse é o ponto, vocês estão entendendo? Aí, deixa eu ver se foi até aqui que eu marquei só para a gente encerrar. Não, até o 23. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não vem da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, eu acho que ficou claro aqui nesse texto que ele fala, nós podemos todas as coisas, mas a gente tem que pensar nas consequências que as nossas atitudes irão trazer. Para nós, não, porque nós sabemos que aquilo não tem valor, nós oramos, nós consagramos, mas é para quem está chegando, é para quem nós ainda queremos alcançar. Essa é a mente, tá? Sobre não comer, tá? Até porque as pessoas precisam ver uma mudança na gente, senão não é conversão, senão não é santificação, né? E aqui no verso 16, Romanos 15, 16, ele diz:
para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, desse modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Bom, aqui ele está falando o quê? Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Então, o que Paulo está falando? Nós temos que focar no trabalho evangelístico. Nós temos que focar em conduzir aqueles que ainda não conhecem a palavra, a conhecerem a palavra e escolherem caminhar por obediência a Cristo, num caminho de novidade, num caminho santo, num caminho onde as coisas do Senhor são melhores e maiores do que as coisas dessa terra. E falando de idolatria, tudo que envolve idolatria é referente a essa terra. É tudo aqui agora, né? Ritual. O pessoal não busca no Senhor, busca aqui, nas coisas daqui. Nas mandingas, nas superstições, em outras fés. Então, eu vejo, em resumo e conclusão, que essas coisas que são essenciais para os gentios, para aquelas pessoas que não são judeus, que não são de Israel, que não estão acostumados aos mandamentos de Moisés, que é lido todos os sábados nas sinagogas, essas coisas que ele traz são essenciais para que se note uma conversão, para que a gente realmente esteja em Cristo, mostrando que Cristo transforma a nossa vida, nossas ações, e que a gente não caminha mais acreditando em outra divindade. Então, tudo que se refere a outro Deus não faz mais parte da nossa fé. Nós cremos só em Deus, o Criador, em Jesus Cristo. Quer Ele responda ou não responda, quer Ele faça milagre ou não faça milagre, isso é estar em Cristo. E jamais vestir uma roupa de evangélico, de religiosidade, para se colocar numa posição melhor que o outro, nem fora da igreja e nem dentro da igreja. Porque você não pode, talvez você não vá na festa junina, mas você mente. Você faz coisas que ninguém vê, você peca. E aí? Você vai ficar olhando a vida do outro? Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida e da sua santificação. E outra coisa, aquilo que eu resolvo fazer dentro da minha casa, também não preciso ficar falando para os outros. Porque é uma postura pessoal minha. Eu sou chamada a servir na missão para pregar a palavra. Então eu vou trazer a palavra, eu vou aprofundar na palavra, um testemunho ou outro que edifique, mas o centro não é a vida da Amanda. O centro não é como eu conduzo a minha casa. Porque quem vai dar conta disso sou eu e o Ronaldo para Deus. Não é? Agora, o que a gente tem que notar? Ninguém é perfeito. Mas a gente tem que notar frutos. Pessoas dão frutos. Então, é isso. Agora, se a gente ficar arrumando confusão no meio da igreja, como a Yaritza colocou, que é o que é viver no mundo, a irmã da igreja, que é tudo irmão, condenando porque usa isso, porque faz isso, porque a ceia daquilo. Gente, Jesus não chamou a unidade, né? Então, isso não edifica nem o corpo e nem evangeliza ninguém, porque quem está olhando para a vida do irmão aqui dentro não está trabalhando para Cristo lá fora. Não está evangelizando, não está fazendo nada. Está com tempo de sobra, que quem tem serviço não tem tempo para ver o problema dos outros. Então, eu acho que a postura da igreja, ela tem que ser o mais excelente possível para que a gente tenha o maior fruto possível para Deus, tanto na nossa vida pessoal, que é o que a gente está aprendendo, quanto na parte de evangelismo lá fora. Se a gente tem postura de cristão, vai ser fácil evangelizar. É fácil entrar na casa
da Cássia, que é católica, né, Cássia? E levar a palavra? Era. Então, mas na ocasião não. E levar a palavra é fácil, por quê? Porque existe onde se apoiar, existe uma referência. Agora, gerar confusão, querer dominar, nós não somos chamados para dominar sobre a vida das pessoas, nós somos chamados a ser uma carta viva. Então, sempre refletindo isso. Tudo bem? Ficou claro esse impasse que se levantou na igreja de Atos e que é um impasse que se levanta até hoje no meio de nós? Graças a Deus por essas cartas, né? Porque, você vê, os mesmos problemas de 2000 anos atrás é o que a gente vive hoje. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Pode fazer, esse é o horário, essa é a hora para a gente fazer oração.